Olá, sou a professora Valquíria. Estamos na aula do mês de outubro. Para o 8º ano, iremos trabalhar a habilidade complementar do ensino fundamental do 8º ano de Ciências número 1, que está presente no livro didático de vocês entre as páginas 21 e 25 e depois entre 60 e 63. E a habilidade do ensino fundamental do 8º ano de Ciências número 8, que está presente entre as páginas 83 e 97. Quando nós temos dois ou mais órgãos que trabalham juntos para cumprir determinada função, dizemos que eles constituem um sistema. O nosso organismo é composto de vários sistemas que atuam de forma integrada para manter o funcionamento e permitir a nossa sobrevivência. Nessa habilidade complementar, iremos ver o sistema digestório, o cardiovascular e o respiratório. O sistema digestório humano é formado por tubo digestório e glândulas anexas. O tubo digestório é um longo tubo que começa na boca, passa pela faringe, pelo esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, terminando no ânus. As glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A principal função do sistema digestório é realizar a digestão dos alimentos, ou seja, a quebra deles por processos físicos e químicos, a absorção dos nutrientes e a eliminação dos restos não digeridos por meio das fezes. Os alimentos que ingerimos são processados pelo sistema digestório, onde ocorre a digestão, que é o processo no qual os alimentos são transformados de tal forma que seus nutrientes possam ser absorvidos pelo corpo. Os lipídios, as proteínas e a maioria dos carboidratos são nutrientes grandes demais para passar pela membrana das células e penetrar em seu interior. Assim, na digestão, esses nutrientes são quebrados em partículas menores com a participação de enzimas digestivas. O sistema digestório é formado, como eu disse no início, por tubo digestório e glândulas anexas, as quais não fazem parte do tubo digestório, nem recebem alimento em seu interior, mas têm papéis muito importantes no processo digestório. Quando nos alimentamos, não nos damos conta dos inúmeros processos que vão ocorrer em nosso corpo para que os nutrientes da comida possam ser aproveitados. Na boca, os alimentos são mastigados e misturados com a saliva, formando uma massa chamada bolo alimentar, que pode ser mais facilmente engolida. É importante mastigar bem os alimentos antes de engolir. Os dentes têm papel fundamental na digestão, pois são eles que trituram os alimentos. Por isso, devemos cuidar muito bem da saúde dos dentes e da boca em geral. Na digestão, os nutrientes dos alimentos são transformados em partículas menores, que então podem ser absorvidas pelas células do corpo. É no interior das células que essas partículas vão desempenhar suas funções, como fornecer energia e elementos para o corpo crescer. O sistema digestório atua nesse processo de diferentes maneiras. Uma delas é a ação física, ou seja, o ato de triturar e misturar os alimentos, como os dentes fazem na mastigação e os movimentos do estômago fazem com o bolo alimentar em seu interior. Outra forma são as ações químicas por meio das enzimas digestivas. As enzimas digestivas são substâncias produzidas nas glândulas anexas e por alguns órgãos do sistema digestório, como o estômago, que produz o suco gástrico, o duodeno, que tem o suco intestinal ou entérico. Elas vão atuar quebrando os nutrientes em partículas menores que podem ser absorvidas pelo organismo. Para compreender melhor a digestão, temos que acompanhar o caminho que o alimento faz desde a sua entrada na boca até sua saída no ânus. O alimento entra pela boca, onde é mastigado, misturado com a saliva, que tem enzimas chamadas amilase salivar, formando o bolo alimentar. Esse bolo alimentar desce por movimentos peristálticos pelo esôfago até chegar ao estômago. No estômago, possui sucos gástricos que contêm diferentes enzimas digestivas. Depois da transformação que ocorre no estômago, o que ali estava presente é transformado em uma pasta chamada quimo. O estômago vai empurrar o quimo em direção ao intestino delgado. O intestino delgado é um tubo de cerca de 6,5 metros de comprimento. Ele fica todo enroladinho dentro da gente.
fica situado na nossa cavidade abdominal. Nele ocorre a grande parte da digestão. No intestino delgado, o quimo vai receber o suco pancreático, a bile, que vai ajudar na digestão, principalmente de gorduras. Ao passar pelo intestino delgado, o quimo vai se transformando em um líquido chamado quilo. É no intestino delgado que os nutrientes presentes no quilo são absorvidos pelas células da parede do intestino. O intestino delgado é envolto por uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Os nutrientes atravessam as células do intestino, chegando ao sangue, e assim eles são transportados para todas as células do nosso corpo. O que restou do intestino delgado passa então para o intestino grosso. No intestino grosso ocorre a absorção de grande parte de água e de sais minerais que ali ainda estão presentes e que também vão para o sangue. O que sobra depois que tudo foi absorvido é o que forma as fezes, que passa pelo reto e é eliminado pelo ânus. O sistema respiratório é composto de duas vias aéreas e dos pulmões. As vias aéreas são formadas pela cavidade nasal, pela faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Os pulmões são formados por milhares de alvéolos pulmonares. Durante o trajeto do ar pelas vias respiratórias até o pulmão, ele é aquecido e são retiradas as partículas de sujeira que possam estar no ar inspirado. No interior da cavidade nasal, há pelos e muco que ajudam a filtrar o ar. A principal função do sistema respiratório é transferir o gás oxigênio captado do ar durante a inspiração para o sangue e eliminar o gás carbônico do sangue para o ambiente por meio da expiração. Para a realização dos movimentos respiratórios de inspiração e expiração, é necessária a participação das costelas, dos músculos intercostais e do músculo diafragma. As trocas gasosas ocorrem nos alvéolos pulmonares, que são rodeados por uma rede de vasos sanguíneos bem finos, chamados de capilares. O gás oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico proveniente das células passa do sangue para os alvéolos, sendo eliminado pela expiração. O gás oxigênio é levado para as células e nela ele reage com os nutrientes dos alimentos absorvidos durante o processo de digestão, fornecendo energia para as atividades celulares no processo chamado de respiração celular. Assim, nós podemos dizer que o sistema digestório e respiratório atuam na nutrição do organismo, pois esses sistemas fornecem substâncias e energias necessárias para o crescimento e funcionamento adequado do corpo. O sistema cardiovascular humano também é chamado de sistema circulatório. É composto por coração, sangue e vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. A principal função do sistema cardiovascular é levar o sangue para as diversas partes do corpo, transportando substâncias úteis ao metabolismo das células, como o gás oxigênio e os nutrientes, que vêm do sistema respiratório e do sistema digestório, e retirando das células as substâncias que precisam ser eliminadas do corpo, como o gás carbônico e excretas nitrogenadas. O sangue, proveniente de todas as partes do corpo, chega ao coração por meio de grandes veias chamadas de veias cavas. Esse sangue é rico em gás carbônico, passa pelas cavidades do lado direito do coração e é conduzido por meio de artérias, que são as artérias pulmonares, até os pulmões. Nos alvéolos pulmonares são realizadas as trocas gasosas, ou seja, o sangue vai liberar o gás carbônico para ser expelido através do sistema respiratório e vai receber o oxigênio. O sangue rico em gás oxigênio volta para o coração através das veias chamadas de veias pulmonares. Passa pelas cavidades do lado esquerdo e são impulsionados para todas as partes do corpo por meio de uma grande artéria que chamamos de artéria aorta. Nos seres humanos, a circulação sanguínea é dupla e completa.
Dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração e completa porque o sangue rico em gás oxigênio não se mistura ao sangue rico em gás carbônico. Na habilidade 8, iremos ver a reprodução e a sexualidade humana. A reprodução é uma característica dos seres vivos. Na espécie humana, a reprodução envolve relações sexuais que abrangem diversos outros fatores, além da capacidade de gerar descendentes. Entre esses fatores, podemos citar a sexualidade, a afetividade, o prazer, os sentimentos, as emoções, dentre outros. Reprodução não é o mesmo que sexo, 2 conceitos que podem ser relacionados com sexualidade. Reprodução tem a ver com a geração de descendentes, enquanto sexo representa a distinção biológica entre machos e fêmeas. Embora esses conceitos estejam relacionados com a sexualidade, ela nem sempre tem a ver com a reprodução ou com o sexo do indivíduo. Sexualidade diz respeito ao comportamento humano e de outros animais. Ela é uma característica inerente à vida e à saúde física, social e emocional, e se expressa desde cedo, estando presente em todas as fases da vida. No ser humano, a sexualidade engloba o corpo e também dimensões genéticas, afetivas e sociais, e é constituída ao longo da vida do indivíduo. Ela é influenciada por sua história, cultura, sentimentos e afetos, sendo própria de cada sujeito. A sexualidade independe da potencialidade reprodutiva. Se sexo é a expressão biológica que define um conjunto de características anatômicas e funcionais, levando basicamente a 2 caminhos, machos ou fêmeas, a sexualidade é algo mais amplo. Além disso, cada sociedade tem conjuntos de regras que constituem parâmetros fundamentais para o comportamento sexual e pela expressão da sexualidade dos indivíduos. Quando nascemos, o sexo nos permite distinguir se somos meninos ou meninas. Os hormônios sexuais influenciam a formação da genitália durante o desenvolvimento do bebê no útero materno. Externamente, o corpo dos meninos apresenta pênis e o das meninas, vulva. As características sexuais que os indivíduos apresentam desde o nascimento são chamadas de características sexuais primárias. É durante a adolescência, que é um período de transição entre a infância e a vida adulta, que meninos e meninas passam por grandes mudanças físicas, que são desencadeadas pelos hormônios. A produção desses hormônios, que estava inibida na infância, ocorre devido a estímulos do hipotálamo, que é uma região do cérebro com função reguladora de processos metabólicos. Na hipófise, que é a glândula do sistema nervoso, libera FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante. Esses hormônios hipofisários atuam sobre as gônadas. Nos testículos, o FSH estimula certas células para a produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos. E o LH estimula a produção de testosterona, hormônio sexual responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, onde ocorre o aumento da massa muscular, a mudança no timbre da voz, a qual se torna mais grave, o aparecimento de pelos nas axilas, na região pubiana e no rosto, que é a barba. Nos ovários, o FSH estimula o amadurecimento de certas células que contêm os ovócitos, que são os gametas femininos, e que vão produzir o estrógeno, hormônio sexual responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Características essas que são o alargamento dos quadris, o desenvolvimento das mamas e o aparecimento de pelos nas axilas e nas regiões pubianas. O LH vai induzir a liberação dos gametas femininos amadurecidos, o que ocasiona a produção de mais estrógeno e de um outro hormônio sexual chamado progesterona,
que está relacionado com o ciclo menstrual que será estudado um pouco mais adiante. O início da adolescência é conhecido por puberdade e não tem idade certa para acontecer. Ele costuma acontecer entre os 10 e 14 anos de idade, e nesse período ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais e o corpo se torna apto para a reprodução. Além das mudanças físicas, os adolescentes também passam por grandes mudanças comportamentais, que englobam alterações psicológicas e emocionais. Nessa fase, os adolescentes costumam ter a necessidade de independência, de explorar seus sentimentos e seu corpo, e inicia-se o interesse sexual. Os sistemas genitais participam do processo de reprodução, que, como nós já vimos, envolve mais do que a produção de descendentes, estando relacionado com a sexualidade, a afetividade, o prazer, os sentimentos e as emoções. É importante conhecer o seu funcionamento para aprender a cuidar da saúde e agir com respeito consigo mesmo e com as outras pessoas. O sistema genital masculino é encarregado da produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos, também chamados de células reprodutivas masculinas, e de hormônios, como a testosterona. No sistema genital masculino, nós temos o escroto, que é a bolsa de pele que suporta os testículos, que são glândulas que produzem o espermatozoide e os hormônios sexuais masculinos, o epidídimo, que é o local de maduração e armazenamento dos espermatozoides, os ductos deferentes, que são os canais que transportam os espermatozoides e as secreções produzidas pelas glândulas sexuais acessórias, as glândulas sexuais acessórias, que incluem as glândulas bulbo-uretral, a próstata e a glândula seminal, que produzem líquidos que, com os espermatozoides, compõem o sêmen ou o esperma, a uretra, que é o canal que passa pelo interior do pênis, comum ao sistema genital e ao sistema urinário, conduzindo tanto o sêmen quanto a urina, e o pênis, que é o órgão formado por tecidos que se enchem de sangue durante a excitação sexual. O sistema genital feminino é responsável pela produção de ovócitos, que são os gametas femininos, também chamados de células reprodutivas femininas, e de hormônios, como o estrógeno e a progesterona, e também abriga o bebê em desenvolvimento. No sistema genital feminino, temos a vulva, que é o conjunto de órgãos sexuais externos formado pelo clitóris, os lábios maiores e os lábios menores. Na vulva encontram-se a abertura da vagina e da uretra, por onde a urina é eliminada. A vagina é o canal que liga o útero ao exterior do corpo. O útero é o órgão muscular oco que abriga o embrião em desenvolvimento e participa da menstruação. Os ovários são glândulas que produzem os ovócitos e os hormônios sexuais femininos. E as tubas uterinas são os canais que conduzem os ovócitos dos ovários até o útero. Logo após a puberdade, os hormônios secretados pela hipófise estimulam a cada mês o amadurecimento dos gametas femininos. Os ovócitos se desenvolvem nos ovários em meio a um conjunto de células chamados de folículo. Quando o gameta feminino está no estágio de ovócito secundário, o folículo se rompe e libera o gameta, no processo chamado ovulação. A união de um espermatozoide com um ovócito secundário recebe o nome de fecundação e é responsável pela formação do zigoto, que se desenvolverá e dará origem a um novo ser vivo. O organismo feminino, a partir da puberdade, passa a liberar geralmente um ovócito secundário por mês. O ovócito é transportado do ovário até o útero pelas tubas uterinas. Se ele encontrar os espermatozoides durante esse trajeto, pode ocorrer a fecundação. Assim que o espermatozoide penetra no ovócito, o gameta feminino passa a se chamar óvulo. O óvulo fecundado dá origem ao zigoto, que é a primeira célula do futuro bebê. O zigoto se divide em 2 células, depois em 4 e assim por diante.
gastrite. Esse conjunto de células, já chamado embrião, continua o trajeto até o útero e se fixa na parede uterina, que é um processo chamado de nidação. É no útero que o embrião se aloja e recebe alimento e se desenvolve. Quando um homem e uma mulher mantêm relações sexuais sem proteção e sem o uso de métodos contraceptivos, na relação sexual o pênis é introduzido na vagina da mulher e durante a ejaculação lança o sêmen no interior do corpo feminino. O sêmen contém os espermatozoides, que são células com flagelos capazes de se movimentar. Eles nadam em direção ao útero e atingem as tubas uterinas, local em que geralmente ocorre a fecundação. O encontro dos gametas feminino e masculino também pode ocorrer por métodos laboratoriais, quando o casal opta por fazer uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro. Todo mês, o corpo da mulher em idade reprodutiva se prepara para a fecundação de uma possível gravidez. A parede interna do útero, chamada de endométrio, cresce, adquire mais células e vasos sanguíneos e se prepara para abrigar o embrião. Porém, nem sempre a fecundação ocorre. Nesses casos, o endométrio se rompe e parte dele é eliminada pela vagina, com o ovócito não fecundado e sangue proveniente do rompimento dos vasos sanguíneos uterinos em um processo denominado menstruação. Todo esse conjunto de acontecimento, que se repete mensalmente, recebe o nome de ciclo menstrual. A menstruação é um acontecimento normal na vida da mulher e conhecer como ocorre o ciclo menstrual coopera para a manutenção da saúde. O ciclo menstrual é em média de 28 a 30 dias e compreende alterações nos ovários e no útero. Ele é regulado por hormônios. Além do estrógeno e da progesterona, há ainda hormônios liberados pela hipófise, como o FSH e o LH. Em linhas gerais, os hormônios hipofisários fazem um ovócito se desenvolver até o estágio de ovócito secundário. Em seguida, essa célula se solta do ovário e é lançada na tuba uterina, que é chamada de ovulação. Assim que ocorre a ovulação, há o aumento dos níveis de estrógeno e de progesterona, hormônios produzidos nos ovários, que se encarregam do desenvolvimento do endométrio, preparando o útero para receber um possível embrião. Se não ocorrer a fecundação, os níveis de hormônios diminuem e a menstruação acontece. O primeiro dia da menstruação marca o início do ciclo menstrual. A menstruação dura em média de 3 a 7 dias. A ovulação costuma acontecer 14 dias antes do primeiro dia da menstruação. Assim, em um ciclo de 28 dias, a ovulação é por volta do 14º dia. Porém, nos primeiros anos de menstruação, é comum a duração do ciclo ser irregular, variando entre 21 e 38 dias. Muitas mulheres, mesmo depois de adultas, por diversas razões, apresentam ciclo irregular. Os dias próximos da ovulação são chamados de período fértil e neles há maiores chances de gravidez, caso ocorram relações sexuais. O período fértil compreende 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação. Caso ocorra a fecundação, os níveis de estrógeno e progesterona são mantidos, o que evita a eliminação do endométrio. Assim, a parede uterina permanece espessa e cheia de vasos sanguíneos, sendo um ambiente apropriado para a fixação e o desenvolvimento do embrião. Podemos dizer que a ausência de menstruação pode ser um dos primeiros sinais de uma gravidez. No útero, o embrião vai se desenvolver. A gestação humana dura cerca de 38 a 40 semanas, ou aproximadamente 9 meses. Durante esse tempo, ocorrem muitas mudanças no corpo da mulher e no embrião, que se desenvolve até formar um bebê pronto para nascer. O embrião se desenvolve dentro do âmnio, uma bolsa cheia de líquido amniótico, que tem por função protegê-lo de impactos mecânicos. Logo nas primeiras semanas de gravidez, forma-se em volta do âmnio a placenta, estrutura formada por tecidos maternos e fetais, pela qual ocorre a comunicação nutricional entre mãe e filho.
O alimento e o gás oxigênio passam do sangue da mãe para o filho e excreções e gás carbônico passam do filho para a mãe. O embrião está ligado à placenta pelo cordão umbilical, estrutura tubular em que há duas artérias que levam o sangue do embrião até a placenta e uma veia que traz o sangue que circula na placenta de volta para o embrião. Na terceira semana depois da fecundação, começam a se formar os primeiros órgãos do sistema nervoso, digestório e circulatório. O coração começa a bater. No fim da 8ª semana, os principais órgãos do embrião já estão formados e sua aparência já é reconhecidamente humana. Ele passa a ser chamado de feto e ainda é bem pequeno, cerca de 2,5 centímetros de comprimento. O feto continua crescendo e se desenvolvendo. Por volta do 4º mês de gestação, começa a mover os braços e as pernas. Ao nascer, tem de 3 a 3,5 kg em média, e mede de 48 a 52 centímetros de comprimento. No parto natural, o corpo da mulher se prepara para permitir a saída do bebê pelo canal da vagina. A musculatura do útero começa a contrair e relaxar. O âmnio se rompe e o líquido amniótico sai pela vagina. Esse momento é conhecido como rompimento da bolsa amniótica e é sinal de que o processo de parto teve início. A intensidade e a frequência das contrações uterinas aumentam até levar à expulsão do bebê pelo canal da vagina. Esse processo tem duração variável e pode demorar algumas horas. Em um parto sem complicações, a cabeça é a primeira parte do corpo do bebê a sair. As contrações uterinas prosseguem após o nascimento do bebê, expulsando a placenta. Em algumas situações, o parto natural pode acarretar em riscos para a vida da mãe ou do bebê. Nesses casos, o nascimento do bebê pode ser feito por um procedimento cirúrgico chamado cesariana. Nesse processo, se faz um corte através do abdômen e do útero materno por onde o bebê é retirado. Tanto no parto natural como na cesariana, após o nascimento, o cordão umbilical do bebê é cortado e amarrado pelo médico. O bebê não sente dor nesse procedimento. Depois de alguns dias, o pedaço de cordão umbilical que ficou no corpo do bebê seca e cai, deixando uma marca que é o umbigo. Essa foi a nossa aula do mês de outubro. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!